Cardiologia nuclear, o arroz com feijão da medicina nuclear, o exame mais realizado em todas as clínicas de medicina nuclear pelo Brasil. Hoje, esse é o nosso tema e nós temos a honra de receber o Dr. Elri Medeiros, que é um super especialista. Além de médico nuclear, é cardiologista. Então, se você trabalha com medicina nuclear, você tem a obrigação de assistir esse episódio por completo. Tom, solta a vinheta. Olá, sejam bem-vindos a mais um Medical Isotox, o primeiro podcast dedicado aos bastidores da medicina nuclear. Hoje iremos falar sobre cardiologia nuclear. E para isso eu recebo um querido amigo, Dr. Elri Medeiros, que já foi meu professor durante a residência Não médica, entrega a minha idade, Maiara, não entrega a minha idade. no meu estágio lá no Hospital Dante Pazanese, foi um ótimo professor. Eu me lembro que eu fiquei muito tocada com esse estágio. Ele me deu uma outra visão sobre cardiologia nuclear, porque, como eu tenho formação basicamente com médicos nucleares, você ter a visão de um profissional que também é cardiologista traz um grande diferencial, porque nos faz pensar mais na parte clínica. O que esse cardiologista quer ver, enxergar com o meu exame? Como eu posso ajudar esse paciente, não apenas interpretar uma imagem? Então eu vou pedir para o doutor Elri gentilmente se apresentar, falar sobre a sua formação, sua trajetória na medicina nuclear. Bom, é muito prazer estar aqui, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a doutora Maiara o convite, em nome da Medical Isotalks. E para mim é muito legal estar aqui. Eu gosto muito de falar sobre medicina nuclear cardiológica. Eu acho que é um campo de aprendizado muito vasto. Eu costumo falar que o médico nuclear ele tem que saber cardiologia nuclear, tá? Não é necessário saber detalhes ali da cardiologia, mas cardiologia nuclear é necessário porque o exame de medicina nuclear, o exame de cardiologia, o exame de cintilografia de perfusão miocárdica responde muitas das perguntas. Eu costumo dizer para os residentes, Mayara, que o exame de cintilografia de perfusão miocárdica responde 90% das tretas do dia a dia, desde que bem pedido e bem avaliado, né? Bem interpretado. Bom, meu nome é Elri Medeiros, eu sou de João Pessoa, Paraíba, e eu vim aqui para São Paulo para fazer residência médica em clínica médica. Eu fiz uma hospital de Heliópolis, depois eu fiz cardiologia no Dante Pazanese, e depois eu fiz medicina nuclear no Hospital das Clínicas, né? E um tempo depois, logo acabando o Hospital das Clínicas, né, a residência, eu fui trabalhar no Dante Pazanese, onde eu recebi a Maia lá, um excelente profissional, a gente se alinhou desde primeiro, e a gente se encontrou mais uma vez na DIMEM, né, quando a gente começou, fundou a DIMEM daqui de São Paulo, que é a Verdade. Ilha Mariana, e a gente está juntos desde lá, passando todas a formação, né, desenvolvimento da clínica, o volume, a gente viu a DIMEM quase sem Sim. exame, agora a gente luta no dia a dia, né? Então é muito legal de acompanhar esse crescimento, né? Queira que não, 2017 para cá, né? Nossa, cresceu muito, Hum, passou muito rápido. é. Então é isso. Então, muito prazer em estar aqui com vocês. Eu espero contribuir para um pouco do conhecimento sobre cardiologia nuclear dentro da medicina nuclear. E estou aí, pronto para as perguntas. Bom, a cardiologia nuclear, como eu já falei, ela é o coração, literalmente, da maioria das clínicas pelo Brasil. Mas para quem ainda não entende muito bem de medicina nuclear ou está entrando na área, o que seria então esse exame que é primordial, que é a cintilografia de perfusão do miocárdio? Tá, eu vou explicar como se eu estivesse explicando para você que nunca viu cintilografia de perfusão miocárdica. Então, o que que acontece? O coração, ele bombeia, ele bate e ele empurra o sangue para o resto dos corpos. Mas você já viu aquela coisa que a comissária fala quando vai cair as máscaras, né? Ah, a máscara vai cair, ponha primeiro a sua, depois do quem está perto de você. O coração funciona assim. Então, o primeiro lugar onde que o coração manda sangue é para o próprio coração, umas artérias que chamam coronárias. Então, é necessário que o coração funcione bem, para o resto do corpo funcionar bem também. Então, essas coronárias, né, motivadas por fatores de risco, como pressão alta, colesterol elevado, diabetes, cigarro, obesidade, inatividade física, ela começa a acumular placas de gordura. E nosso corpo começa a se adaptar a ter essas placas de gordura, mantendo a quantidade de sangue ali no coração, através das coronárias, em repouso. Então, sabia, Mar, que o primeiro cara que mostrou que a gente consegue manter o fluxo da coronária até com 90% de entupimento no repouso foi em 1976. Foi o Gold, 1976, ele provou, olha, no repouso até 90% eu consigo manter.
Então tudo bem. Então é razoável a gente pensar que 90% é muito, então vai demorar muito a gente, ter esse tipo de entupimento, de obstrução. Então para esse paciente, não tem muita dúvida, porque ele vai ter uma clínica muito mais, eh, Evidente. evidente. Uma dor no peito, uma queda da capacidade de fazer exercício, uma coisa que você fala: "Não, esse cara aí tá com a artéria do coração entupida". Mas tem as outras lesões, que somente quando a gente faz algum tipo de esforço, ou somente em algum Um episódio ali, estresse. no estresse emocional, esforço, que ela pode dar repercussão, né. Então essas lesões de 50 a 60 pra cima, né, de 50% para cima, elas podem dar repercussão em algum momento. Então, quando eu tenho dúvidas se uma possível placa de gordura que está lá levando, sangue para o coração, ela pode estar sendo insuficiente, pode estar deixando esse fluxo para o coração ser insuficiente, eu tenho que testar isso. Uhum. Tenho que testar se aquela possível placa de gordura que tem ali, possível conhecida, porque às vezes o paciente faz algum outro exame, uma angiotomografia ou o próprio cateterismo, que vê uma placa de gordura ali. Então, eu quero testar se essa lesão tem ou não importância clínica. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou estressar essa placa. Eu vou eh, expor essa placa a situações que falam: "Olha, você é ou não capaz de deixar o fluxo sanguíneo, a quantidade de sangue que chega no coração de uma de proporcional ao que o coração precisa". Perfeito. Então estresso. Então esse é a cintilografia de perfusão miocárdica. Eu Uhum. faço a primeira etapa de repouso, que é o paciente no basal dele, o Uhum. paciente sem sofrer nenhum tipo de intervenção, e depois eu estresso esse paciente, né, Uhum. eu exponho esse paciente a determinadas provas. A prova mais fisiológica é um teste de esteira. Sim. Então, põe o paciente na esteira, ele vai caminhando conforme os protocolos que a gente submete. Quando ele chegar quase no limite máximo dele, estiver com a língua de fora, a gente injeta o marcador que a gente mais conhece, que é o Sextamib marcado com Tecnes 99 metestava, para marcar o que está acontecendo naquele momento. E é legal a gente falar, né, que o momento da injeção, injetei o Sextamib, é uma foto, porque 85% do Sextamib fica dentro da célula. 85%. Eu injetei o Sexamib, é uma foto, é o que aconteceu ali. Se o paciente fizer uma imagem meia hora, uma hora depois, não importa, né, a imagem daquele momento. Então, fez aquele momento, eu vou saber se tem diferença entre a plaquinha de gordura no repouso, que é onde ela está mantendo o fluxo dela, e o estresse, se tem alguma diferença ali, isso é chamado isquemia. Então Uhum. pode ser que, a depender do tanto de isquemia que tem, do tanto de sofrimento, do tanto de falta de fluxo, de quantidade de sangue que chega para o músculo do coração, a gente precisa ou não fazer alguma intervenção naquela área. E é importante dizer que a cintilografia nos dá uma avaliação direcionada, né, ela falou: "Olha, está faltando fluxo, é tanto, a percentagem, né, Uhum. digamos, a magnitude de falta de fluxo, e olha, nessa área aqui", ela aponta diretamente para a área que está faltando fluxo. Isso é muito Não, importante. isso que é fantástico na medicina nuclear, porque você consegue ver a célula como ela está funcionando naquele momento. Uhum, uhum. E a gente tem visto nos últimos anos uma grande evolução na cardiologia nuclear. Nos congressos sempre tem grandes blocos de aulas da medicina nuclear sobre cardiologia. Uhum. Como que você tem visto? Como que tem acontecido essa evolução com relação a equipamentos, imagens? Isso é uma coisa que eu gosto muito, mas eu falo muito para os residentes, assim, né, que existe se a gente comparar um caminho da oncologia dentro da medicina nuclear e o caminho da cardiologia, a cardiologia passou muito tempo estável. Uhum. E a oncologia, com o advento do PET, e a cada tipo de tumor, a cada tipo de interesse, você consegue fazer um marcador diferente. Então, talvez a oncologia dê uma aceleradinha. E aí a gente passou muito tempo fazendo a mesma quase o mesmo exame, até que o mesmo PET que faz exames oncológicos passou a ser usado para fazer exames cardiológicos, inicialmente com FDG. Então a gente podia fazer avaliação de viabilidade com FDG, mas ficou nisso, o PET não trazia uma repercussão em termos de plano de saúde, que a gente sabe que tem que ser viabilizado. Então o PET parou, para a viabilidade entrou a PET perfusão. E aí o PET perfusão mostrou muito resultados bons, né, sobretudo estudos, a gente tem estudos brasileiros com Rubídio, mostrando que é legal, porque, uma cintilografia de perfusão miocárdica, se a gente ela vê a gravidade do maior território. Então, Certo. indiretamente, a gente consegue ver se tem mais de um território acometido. Por exemplo, se tem um território da descendente anterior e da circunflexa acometidos,
E a da descendente anterior é pior, ela vai predominar na cintilografia de perfusão miocárdica. E eu posso, arguir se tem outro território, Uhum. quando eu tenho queda da fração de ejeção, dilatação da cavidade ventricular, né, Dados indiretos. dados indiretos. Uhum. E aí, o que é que o PET perfusão mostrou? Eu consigo ver não somente a perfusão, mas o cálculo da reserva de fluxo de uma forma direta. É, muito Então maior precisão. exato. Então, independente. Então, eu consigo ver o território da DA, o território da CX e o território da CD independente um do outro. Então, foi estipulado, os estudos mostraram que a gente tem que dobrar o fluxo do repouso. Então, se o fluxo de repouso é X, eu tenho que ter 2x depois da prova funcional. E aí eu consigo ver território. Então, eu não somente vejo a circulação epicárdica, que é o que o cateterismo, o que a angiotomografia consegue ver, mas consigo ver também a microcirculação. Que é um grande diferencial. 85%, 85% da perfusão é microcirculação. Porque para conduzir, a circulação epicárdica conduz, você consegue ver 15%. Hum. 85% está mergulhado no coração. Hum. Pois pronto. PET foi lá, arrasou. Falou, olha, PET perfusão, olha, pode ver avaliação de fluxo regional, reserva de fluxo coronariano, vamos lá. Sendo que aí o PET perfusão depende do PET. Sim. E aí, mais uma vez, a limitação para a disponibilidade do PET. Até que surgiu uma gama câmara chamada CZT, com um tipo diferente de cristal. Uhum. E aí ela começou a mostrar uma melhora da acurácia na realização do exame. Necessidade de menor dose, menor tempo de aquisição, carga Menor eficaz, exposição à radiação. portanto, menor exposição à radiação. E aí surgiu o estudo Water Day, que comparou um PET perfusão com FFR, a reserva de fluxo coronário pelo cateterismo, e um CFR, isto é, a reserva de fluxo coronariano através da CZT. Então, isso foi o maior pulo. Se eu pudesse hoje falar, olha, gente, vocês têm que saber uma coisa que é vanguarda hoje na cintilografia de perfusão miocárdica, vocês têm que entender a reserva de fluxo coronariano através da CZT, porque é não invasivo, eu consigo ver o território inteiro, não somente a parte epicárdica, de novo, que é a circulação que a gente consegue ver no cateterismo, na angiotomografia, que equivale a 15% só, mas a microcirculação. Isso é excelente para a tomada de decisão, porque às vezes valoriza um sintoma que um paciente tem que ninguém dá importância. Você sabia que, por exemplo, a microcirculação, ela tem uma alteração de microcirculação, né? Ela tem um prognóstico igual ou pior do que a circulação epicárdica, e a gente às vezes não vê. E acho que a maioria dos clínicos não imaginam isso. Pois é. Então a gente tem que valorizar esse tipo de alçada, né? Então, se eu pudesse dizer, olha, o que que a maioria das clínicas vai estar fazendo nos próximos anos em termos de inovação? Avaliação da reserva de fluxo coronariana de uma forma não invasiva através de uma câmara de uma gama CZT. Isso é tanto, eu acredito tanto nisso que a gente está querendo desenvolver projetos de pesquisa lá no Dante para avaliar isso aí, porque eu consigo fazer a reserva de fluxo para pacientes coronarianos, para pacientes que têm uma miocardiopatia hipertrófica, para pacientes que têm BRE, para saber se aquela alteração perfusional do BRE tem alguma coisa a ver com fluxo ou é somente Que é um dos tendões de Aquiles, né, da totalmente interpretação do excelente. Então, você vê, a reserva de fluxo, eu aposto muito, se soubesse para que apostar minhas fichas, muitas delas iriam para a reserva de fluxo. E diante disso, como a cintilografia ainda predomina com relação ao PET, quais seriam as principais indicações então, quando que o cardiologista tem que pensar em solicitar uma cintilografia de perfusão do miocárdio? Boa, excelente. Você tem que pensar o seguinte: todas as vezes que você, na prática, pensar, esse paciente tem ou não placa de gordura? Se você pensar, eu só quero saber se tem placa ou não, cintilografia não é o exame para esse paciente. Se eu quero saber placa sim ou não, é a angiotomografia, que é o paciente de baixo risco. É o paciente que tem 30 anos de idade, vai fazer um teste de gordura, mas 30 anos de idade. Quem tem placa de gordura com 30 anos de idade? Quase ninguém, a não ser que a pessoa tenha uma hipercolesterolemia familiar, né, veios precoces na família, Sim. né, ou algum outro fator de risco muito grande, um diabetes que é aos 10 anos de idade, ou fuma muito, ou é um grande obeso e tal. Esse paciente, a possibilidade de doença arterial coronariana é muito baixa para ele. Sim, Então, alterou testes, mas será? Então vamos fazer uma placa sim ou não? Então esse paciente aqui vai para angiotomo. perfeito.
Ah, olha, o paciente está com muita dor no peito, tem uma dor que ele anda, começa a sentir um aperto, peso, queimação, tá suando, tá passando mal. Cara, me leva para pronto-socorro. Esse paciente é o CAT, cateterismo. Uhum. Por sorte, esses 2 cada um equivalem a 20% da população. A grande maioria tem uma dor que a gente não consegue definir, tem soma alguns fatores de risco, tem um cansaço estranho, tem queda da capacidade funcional, aí a gente vai para a cintilografia de perfusão miocárdica. E aí, se eu for apoiar isso nos documentos mais modernos, eu diria que o último consenso de DAC crônica, né, desse ano, da Sociedade Europeia de Cardiologia, fala que indivíduos que têm dor torácica e têm probabilidade intermediária a alta de DAC, né, doença arterial coronariana, está indicado a cintilografia de perfusão miocárdica, né? Baixa ou muito baixa, vai para o angiotomo. Muito alta, vai para a cateterismo. Mas probabilidade intermediária a alta, cintilografia de perfusão miocárdica. Eles falam métodos funcionais não invasivos, né? Para a nossa realidade aqui no Brasil, sentiu. Sim. Você falou classificação de risco, né, intermediária ou alta. Uhum. Além dessa dor que fica meio estranha, quais seriam os outros critérios para classificar esse paciente? Exames alterados, por exemplo. Ah, você fez um teste ergométrico alterado. O teste ergométrico alterou o segmento ST, sugestivo de isquemia. Cintilografia de perfusão miocárdica. Ah, você fez um fez um eco, por exemplo, que tem uma alteração segmentar, né, uma alteração numa parte específica do coração. Tem indicação da gente saber se a resposta é isquêmica ou não. Ah, o paciente fez uma arritmia meio estranha. Ah, estava com palpitação, fez um Holter, tem uma arritmia. Ou fez até uma arritmia mesmo um teste simples, cintilografia de perfusão miocárdica, né? Eu estou querendo fazer uma estratificação não invasiva de um paciente que vai fazer uma cirurgia, né? Uma cirurgia eletiva, né? Não time sensitive, não oncológica, porque, claro, ninguém vai ficar vamos ver se doença arterial coronariana para postergar tratamento oncológico, ninguém faz isso. Sim. Mas se a cirurgia não foi time sensitive, se o paciente faz uma cirurgia, por exemplo, uma colecistectomia por via aberta, um paciente tinha uma creatina alterada, diabetes, por exemplo, que me ocorreu agora, e tem um score de Lee um pouquinho de 2 pontos ou mais, ele tem que saber se ele tem alguma doença que pode complicar o andamento ali dele. Ah, um paciente que está fazendo exercício físico de alta intensidade e desmaiou, por exemplo. Será que é a doença arterial coronariana? Será que ele está colecionando fator de risco ali? Então, basicamente, paciente que tem fator de riscos, hipertensão, colesterol alto, diabetes, fundo, obesidade, e mais um sintoma que te dê dúvida, tá? Eu estou falando uma parte não técnica, tá? Mas se for a gente mergulhar na diretriz, a gente vai ver que tem nuances disso, mas numa visão geral seria isso aí, olha, fatores de risco, mais um sintoma. Para paciente sem sintoma, é muito difícil falar assim, olha, um sintoma nenhum, zero, sem alteração em nenhum exame, esse paciente geralmente é baixo risco. Aí a gente vai estar injetando radiação em um paciente que não precisa, que é o princípio da Lara, né? Não, eu acho que é importante quem trabalha na área entender, porque às vezes a gente sabe que, infelizmente, a medicina nuclear é um déficit nas escolas médicas, Sim, verdade. e às vezes os colegas pedem e o exame não tem aquela indicação. Então, acho que nós, como médicos nucleares que laudamos os exames, temos que ficar atentos também aos sinais de alerta, Não, para considerar ou não alguma alteração naquele exame. faz todo sentido. É como eu te falei, cintilografia de perfusão miocárdica resolve 90% das tretas de todo paciente seu, desde que bem pedida e bem interpretada. Então, para eu laudar um exame que modifique a vida do paciente, a indicação tem que ser boa, né? E aí foi importante você dizer também, Mar, porque a gente vive uma epidemia de é médico bom e que médico que pede muito exame, né? É complicado. Então, às vezes, o paciente passa ali 4 horas fazendo cintilografia, Sim, 6 como é horas, a radiação, né. você entendeu? E outra, profissional que vai fazer o teste, profissional habilitado. A gente vê muita clínica que quem faz são técnicos, isso está Bem falado, bem lembrado. errado. Porque é o seguinte, evento durante uma esteira, evento durante a infusão de piridamol, não é frequente. Mas quando acontece, é muito avassalador. Então, assim, já aconteceu nesses pequenos anos aí de fazer exames, e já aconteceu 2 casos que me chamaram muito a atenção. Um foi um senhor que não tinha nenhum diagnóstico de doença arterial coronariana, e ele simplesmente na esteira começou a ficar branco. Não, eu aguento, parei a esteira,
parei, porque ele estava ficando branco demais, ele desmaiou, a gente conseguiu chamar a ambulância, tudo bem, foi lá, recuperou, tal, né? Depois ele fez um cateterismo, viu que tinha entupimento e tal, tudo bem. Outro foi um paciente que estava na esteira, e ele do nada apagou. Mas do nada, quando eu tô falando do nada, não é do nada, acho que vou desmaiar, não, é bum, desmaiou. Eu tive que entubar esse paciente no chão. Então imagina o que é O entubar desespero, no né? chão. Então imagina se essa pessoa cai na mão de uma pessoa não habilitada. Eu falo não habilitada, mas a gente pensa que é um cardiologista não experiente. Não, quando eu tô falando não habilitada, é às vezes técnico de enfermagem, biomédico, que, cara, a área não é essa. Eles têm coisa muito mais importante o que fazer. Eles não têm que estar sozinho na sala conduzindo o exame de paciente. Isso expõe o paciente a risco, expõe os próprios profissionais a risco. Isso não pode acontecer, tá? Ele é recém-formado. Fica aqui, olha, eu vou botar cada um de vocês aqui numa sala, eu fico aqui olhando, se der algum problema me chama. Isso não existe. O Sim. médico tem que estar presente durante o exame em todo o processo do exame. Infundiu dipridamol, não tem problema não. Tem sim, vai ficar na sala. Claro. Entendeu? Eu quero dar uma pausa para tomar um café. Então você fala, vou dar uma pausa, volto em 5 minutos. Você tem que estar na sala. É porque segundos fazem a diferença. Total. Segundos. Total. Eu sempre penso que pode ser minha mãe, pode ser meu pai, pode ser meu marido, pode ser meu vizinho, quem estiver ali. E aí eu faria isso se fosse alguma dessas pessoas? Sim, Então por que eu vou fazer com o marido de alguém? claro. E com relação comparando então os métodos, porque eu acho que essa também é uma grande questão nos congressos, comparação entre os métodos. Quais são as principais vantagens da cintilografia com relação a angiotomo, ressonância, ultrassom, ecoestresse? O que você tem a dizer sobre Você isso? pergunta polêmica, prepara a polêmica, você pergunta polêmica. Mas é que essa aula sempre bomba no congresso, é uma das mais assim, a superioridade da cintilografia com relação a método X, todo mundo quer. Sim, sim, sim. Essa pergunta é muito polêmica e para a gente interpretar bem o exame, a gente tem que saber o que é que o exame mede. Então, toda vez que vai pedir um exame, pense, o que é que esse exame mede? Se você souber o que o exame mede, peça. Se você não souber, pergunte a alguém, porque a resposta do exame depende da pergunta que você faz para ele. Então, a primeira coisa que a gente tem que Acho que saber. isso é muito didático, porque os médicos não sabem que resposta esperar do método. Exato, exato. Então, às vezes, você tem resposta, e até depois me lembra da gente falar de preparo do exame, que eu estou falando muito importante também. Então, beleza. Então, vamos separar assim, em dois grandes grupos: métodos anatômicos, métodos funcionais. Quando eu tô falando método anatômico, o que eu quero saber? Presença de placa. Então, o método anatômico pode ser angiotomo, que é um método anatômico não invasivo. Para que serve o angiotomo? Paciente de baixo, no máximo, sabe aquele limite se isso aqui for o intermediário, esse aqui seria o angiotomo, o limite baixo do intermediário, tá? Fazendo uma zona cinzenta ali entre o angiotomo e a medicina nuclear, cistografia. Então, o paciente que é baixo risco, não tem possibilidade de ter placa, eu quero fazer uma resposta dicotômica, eu quero restratificar o risco do paciente. Por exemplo, ele tem uma dor, ele é diabético, será que eu começo a tratar esse paciente com estatina para reduzir o LDL? Não, eu quero ver o score de cálcio. Se o score de cálcio for acima de 300, esse paciente pode ser considerado alto risco. Então, eu vou ter metas melhores para esse paciente. Eu não estou pensando em tratar a coronária. Estou pensando em controle primário, prevenção primária. Perfeito. Tá? Beleza, método anatômico. Cateterismo, método invasivo, método anatômico invasivo. Eu peço um cateterismo todas as vezes que eu estou pensando em tratar aquela lesão. Por exemplo, cintilografia de alteração, cateterismo, porque eu tenho que saber o lugar que teve a lesão, se a lesão é anatomicamente passível de abordagem. Porque é muito comum que a lesão, que existe a isquemia, mas que a gente não consiga revascularizar. Exemplo, diabético, fumante, insuficiência renal crônica, vaso muito fininho, que não dá nem para pôr uma ponte, nem para pôr angioplastia, nem para pôr stent. Certo? Então, toda vez que eu penso em cateterismo, eu penso em método anatômico invasivo. Eu ri, mas existe o FFR, existe, a reserva de fluxo fracionado. A reserva de fluxo fracionado equivale a uma cintilografia de perfusão miocárdica, uma microcintilografia de perfusão miocárdica. Mas aí a indicação é totalmente diferente, porque é o seguinte, eu fiz um cateterismo, tem uma lesão, enquanto a cintilografia vê tudo, a FFR vê a lesão.
O FFR é da lesão, não é do território, como a Cintilo vê. Sim. Então, fiz um cateterismo, tem uma lesão de 70% lá, eu tenho dúvida se essa lesão tem ou não repercussão, eu posso fazer um FFR, que é o quê? Medir o fluxo antes e depois da lesão. Se houver redução significativa, aquela lesão ela é significativa e eu posso abordar. Eu ri, mas eu posso pedir o cateterismo com FFR em vez de cintilografia? Aí é matar uma formiguinha com uma bala de canhão. A gente faz FFR quando a gente já está no campo para fazer um cateterismo. Não justifica em um paciente que tem um risco proporcional de fazer uma cintilografia você progredir para um cateterismo e pedir um FFR. Não justifica, tá? Beleza. E aí, quando a gente vai para método funcional, cintilografia, ressonância, ecoestresse. Para mim, né, obviamente, eu tenho um mega Um viés. viés, mega conflito de interesse. Para mim, a cintilografia é melhor. Por quê? Porque eu consigo ver toda a circulação coronariana, né? E eu consigo ver, eu inventei um mnemônico, para gente, durante o laudo, para a gente ficar atento. Eu falo assim, olha, é o mnemônico T. Ó, dica de ouro, hein? Pra quem lauda cintilografia. Isso é verdade. Nossa. O que tem vai laudar a cintilografia, tem que ter chá na sua cintilografia. T, E, A. T de tipo. Que tipo? Esse eu não sabia, hein? Ai, querida, esse aqui é só para quem Assiste o médico Isotalk. exato. Eles falam só para quem assinou o pacote prêmio, mas o médico Isotalk está dentro do pacote prêmio. Então, tudo bem. Você só liberar, tá? Libera aí, arrasta para cima. E eu trabalho com ele. Mas eu tô mais no pet, então. Tem uma vantagem de trabalhar na Dimenema, porque assim, eu consigo me dedicar muito à cardiologia nuclear, né? Então, assim, eu não faço tratamento igual você faz, né? Eu consigo laudar tudo, mas a minha zona de interesse é muito enviesada, é muito cardio. Então, assim, e é uma vantagem. Tem um time onde cada um tem uma expertise diferente, né? A gente precisa de 2 goleiros, a gente precisa de 20 atacantes, né? Então vamos lá. Voltando à dica de ouro, anota essa. Sim, T de tipo. Então, o seu laudo tem que ter o tipo de hipocaptação. É hipocaptação persistente, isto é, aquela lesão progredida, aquela lesão que talvez o miocárdio esteja muito em risco ali, está quase morrendo, está quase virando fibrose. Tipo. Persistente é isquêmico, isto é, no repouso é normal e no estresse alterou, ou é persistente com isquemia? Então, tipo é muito interessante. Por quê? Porque uma lesão em hipocaptação persistente, eu não vou progredir a avaliação. Aquela lesão ali é uma lesão que já aconteceu. O paciente já está em vias de perder músculo, a não ser que eu pense o seguinte: o paciente tem uma DAC crônica, eu quero, tá com dor, sintomático, ele não cede ao tratamento clínico habitual, e, cara, eu vou ter que fazer ponte, porque ele tem uma angina refratária. Aí a hipocaptação persistente pode progredir para o CAT nessa circunstância. Então, T de tipo, E de extensão. Perfeito. Eu não vou abordar extensões menos que 10%. O Rakamovich mostrou no trabalho dele que lesões que têm repercussão significativa são aquelas que têm mais de 10%. Quando o paciente foi incluso no SCIMI, o famoso SCIMI, esse era o critério de inclusão. Isquemia, pelo menos de média extensão. Tá? Então, extensão tem que estar clara. Não adianta dizer, olha... Eu acho que isso é uma dificuldade também na conclusão do laudo, que sempre acho que gera dúvida. Pequena, média e grande extensão. Quais seriam os percentuais? Pequena até 10, média até 20, grande a partir de 20. Perfeito. Na prática, põe uma linha ali entre 10, acima de 10 e menor que 10. Porque acima de 10 você vai abordar. Perfeito. Né? Então, porque às vezes o cardiologista ele liga, né? Principalmente acho que cidade menor, que o cardiologista tem mais acesso, às vezes ele vai ligar para o médico nuclear, falar, e aí, o que eu faço? Às vezes eles ligam para perguntar o que vai fazer, se vai para uma abordagem mais invasiva ou não. Claro, então, porque não está claro, entende? É isso. Se o laudo do médico nuclear tiver tipo extensão, porque se você escrever assim, olha, hipocaptação transitória na parede anterior, o cara pode se perguntar, tá, pequena, média ou grande extensão? Mas se você escreve hipocaptação transitória sugestiva de isquemia na parede interior, extensão de cerca de 15% evento com esquerdo, ele vai saber o que fazer. Perfeito. Ele vai saber o que fazer. E o A é de anatomia.
Não adianta você descrever a parede inferior junto com a lateral, depois junto com a anterior. Não adianta, você tem que ordenar. Lembra que eu falei que cada parede do ventrículo esquerdo corresponde à anatomia coronariana? Então você tem que ordenar. Você vai ter que laudar a parede anterior junto com a septal e anteroseptal. A lateral junto com a anterolateral. A inferior junto com a infralateral e a infroseptal. Então, essa dica é, se seu laudo obedecer o T, tá ótimo. Tá? Você conseguiu expressar de uma forma clara o que está acontecendo, tá? Então, voltando para a raiz da pergunta, né? Então, quando eu falo método funcional, cara, a cintilografia vai entregar aqui para você. Vai entregar. Sim. Eu acho que foi isso que me deu, assim, uma virada de chave lá no Dante, acho que foi isso. Que é responder o que o médico quer saber. Às vezes a gente fica na vaidade de escrever: "Ai, um laudo lindo, maravilhoso", mas ele vai entender o que eu estou escrevendo? Eu tenho que responder o meu cliente, acho que essa foi uma virada de chave. Exato, exato. E aí você começa desde da prova funcional, né? O cara fez um teste, teve dor, da frequência cardíaca da dor, o que aconteceu, injetou, não injetou, que ele teve, sabe? Você começa a fazer um laudo mais integrado, né? Sim. Mais integrado. Então isso faz muito sentido, sabe? E aí quando eu vou por exemplo, para uma ressonância, a ressonância é ótima, mas será que é ótima para isquemia? Eu penso em ressonância quando eu penso em viabilidade, por exemplo. Aí eu acho que, inclusive, é melhor fazer uma ressonância em termos de sensibilidade e especificidade do que fazer um talho. Uhum. A ressonância perde pro PET. Certo. Mas na disponibilidade do PET, quando eu quero viabilidade, é ressonância. Não tenho problema nenhum em dizer isso. Ah, mas eu quero muito fazer talho. Ótimo, tranquilo, faz. Não tem problema. Mas para doença estrutural e viabilidade. Tá? Ah, mas vê isquemia. Tudo bem, vê isquemia. Mas não é igual ao sentido. E o eco, para mim, é doença estrutural e válvula. Né? Então, peço eco quando eu quero fazer um grande screening, porque um eco é um exame que é Fácil acesso, tal, barato. portátil, não tem radiação, tá, entendeu? Então, você não vai submeter o paciente a nenhuma, nada que o prejudique, né? Então, quando quer fazer um screening, tudo bem. O ecoestresse, né, ele tem uma problemática aí, porque a dobutamina, que é o fármaco utilizado no ecoestresse, para o ecoestresse, ela tem que atingir dose supramáxima. Então, vamos lá. No ecoestresse só pode dobutamina. Só pode a butamina. Tá. É diferente da Às vezes, cintilografia que a gente pode pode o DIC dobuta, e do pode DIF. DIF. O eco pode ser, dependendo do que você quer ver no eco, pode ser eco com dobuta, eco microbolhas, eco com contraste. As microbolhas, contrastes, aí talvez microbolhas veja viabilidade, o contraste talvez veja algum outro tipo de alteração, tá? Mas quando é pesquisa de isquemia, aí é dobutamina. Então, um paciente interno com insuficiência cardíaca, por exemplo, está lá, e aí você vai otimizar a frequência cardíaca, melhorando a contratividade do ventrículo esquerdo. Você faz dobutamina, a dose 5 a 20 microgramas por minuto. Então, imagina 20 microgramas por minuto, muita dose, para levantar defunto. Na dobuta, 40 microgramas por minuto. É muita diferença. Maiara do céu. É muita diferença. Começa a partir de 20, eu fico, da palpitação até em mim, assim. Falei, meu Deus, atinja logo, pelo amor de Deus. Eu tenho até medo, assim, porque é uma dose suprafisiológica. Então, você submete o paciente a uma dose maior do que a dose de tratamento. E a meia-vida da dobuta não é tão rápida, não. Então, às vezes, ela atinge a frequência e fica um tempinho ali com a dose alta, com a frequência alta. Então, dá um pouquinho mais de. Você tem que ter um pouquinho mais de paciência para poder. Eu vou Liberar o paciente. fazer uma medicação para segurar a frequência cardíaca, trazer de volta, estabilizar o paciente, deixá-lo menos ansioso. Porque a gente tem que entender que cintilografia é um exame um pouco complexo, né? O paciente, às vezes, ele tá ali, quando ele chega para a parte do estresse, ele já está 2 horas esperando. Porque ele chegou, abriu a ficha, injetou a medicação, caminhou um pouquinho, fez a primeira imagem. Ó, não ficou legal, não. Caminha mais um pouco. Então, daqui que ele chega na prova funcional, ele já gastou um pouquinho da paciência dele. Sim. Então, gente, é o seguinte, vai pedir cintilografia de percussão miocárdica, primeira opção, com um teste ergométrico, fisiológico, melhor qualidade de imagem, te dá resposta de como o paciente fez a alteração, em que frequência ele fez a alteração, que sintoma ele estava quando fez a alteração. Primeira opção, teste ergométrico. Só se o paciente não conseguir fazer teste, tem um BRE, tem fibrilação atrial, tem exercícios frequentes, ou o paciente não consegue andar porque tem alguma deficiência física,
né? E deficiência física limitante, tá? Sim, Tá? Tipo assim, tem uma cegueira parcial, tem uma surdez. Não é limitante, você consegue se comunicar com o paciente. sim. Ah, como é que eu sei? Você vai decidir? Não, meu querido, o exame é do paciente, você vai conversar com ele. Mas assim, olha, eu já fiz teste de surdo-mudo lá na Admen. Ah, legal. Eu escrevi no papel, ó, o combinado é esse. Quando estiver fácil, 2 quando tiver quase o limite, 3 quando for o seu limite. Deu 3, eu vou pedir 1 minuto. Fiz a paciente ler. Leu, taca-lhe pau, chegou a frequência cardíaca máxima. É só conversar, ali é um outro ser humano. Você fala português igual a ele. E se não falar, se a pessoa souber ler, ótimo, Uhum. tá? Fazendo uma conversa mega esquizofrênica, né? A gente vai conversando, vai brotando aqui, assim. Mas é que é tão rico cintilografia de previsão do miocárdio que não tem como, a gente Isso, vai se não tem nada a ver com cintilografia. E, Mayara, você sabia que tá surdos-mudos que se comunicam pela linguagem de Libras e a gente não tem, às vezes, um intérprete ali na hora. Você consegue, pelo site do governo de São Paulo, você consegue conversar com alguém, fazer uma ligação e a pessoa consegue conversar com a pessoa. Gente, que maravilhoso, eu não sabia Pois é, disso. pois é. Eu tenho 2 pacientes que são intérpretes de Libras. E eu falei: "Tá, como faz?" Ele falou assim: "Nossa, tá aqui, ó, você pode botar você pesquisa no Google, faz uma ligação, Né, isso vira a pessoa e a pessoa pá, 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 pá." não, isso é muito bacana. Você entendeu? Eu não tinha muita noção, só saindo, porque eu não tinha muita noção desse universo. A minha sogra faz curso de Libras, Ai, que massa. mas é para cantar hinos na igreja, Olha. para as pessoas. Então é um universo muito paralelo que a gente esquece também, né, e é tão importante. Pensar em pessoas com deficiência, né, em PCD é bem importante, né, às vezes a gente tá na nossa bolha aqui, mas enfim, volta com isso meus Voltando. pai que vai. E assim, para a gente entender fisiologicamente, como que é essa questão então que o estudo ele tem 2 fases, a fase de repouso e a fase após o estresse. Como que é que a gente analisa isso de modo fisiológico? Por que que o exame é feito assim? Ó, quando a gente vê na fase de repouso, eu estou perguntando como é que o paciente está. Eu estou pensando que o paciente tem uma placa de gordura numa das artérias do coração. A pergunta é: como esse paciente está se virando sem fazer nada, sem essa placa de gordura ser provocada? Tá? Lembra que acima de 90% de obstrução, essa placa de gordura já não é o bastante, então pode haver redução. Tá? Então, paciente que não tem diagnóstico de doença arterial coronariana, nunca infartou, nunca fez angioplastia, nunca fez revascularização, tem um repouso alterado, possivelmente ele tem uma placa de gordura acima de 90%. Beleza? Repouso alterado pode ser isso, ou pode ser uma sequela de infarto, uma sequela de uma ponte da revascularização que fechou, um stent que fechou. Tá, então fiz a fase de repouso, dominei ali. Eu criei um algoritmo também de domínio e repouso, tá? Mas depois a gente laudar. Ó, quem sabe uma próxima aula. Esse só de laudo, hein? Nossa, uma aula só de laudo também a gente fica falando eternamente Sim, aqui. sim, sim, sim. E aí, beleza. Aí você vai ver se o paciente. Dá duas formas, né? Se o paciente tem uma placa que não apareceu no repouso, não tem repercussão nenhuma no repouso. E você quer saber se essa possível placa ela tem uma repercussão no estresse. E aí você vai mobilizar essa placa. A mobilização dessa placa é testar a reserva de fluxo coronariano. Forma mais fisiológica, teste ergométrico. Não conseguiu fazer teste ergométrico por causa daquelas contraindicações, você pode fazer prova farmacológica com dipiridamol. A intenção do dipiridamol é que o dipiridamol ele dilata as artérias, né? Ele aumenta a dilatação das artérias. Aí é uma coisa que chama fenômeno de Robin Hood inverso. Por quê? A artéria que já está com entupimento no repouso, ela já está usando o máximo da capacidade dela de dilatar. Então, se eu injetar dipiridamol, ela não dilata mais. Já aquela artéria que não usou nada da reserva de fluxo coronariano no repouso, ela dilata. Então, você entende agora o que é fenômeno de Robin Hood inverso? A que dilatou mais, isto é, a que tinha mais fluxo, roubou o fluxo daquela que não tinha tanto no repouso. Então, o dipridamol serve para desequilibrar dessa forma. Tá? Existe uma correlação, sim, entre o dipridamol e o teste ergométrico em termos de sensibilidade, especificidade, porém, quando a gente vai escolher a prova
para fazer com o paciente sempre a mais fisiológica. Porque, Mayara, a gente tem que lembrar, quando a gente pede o exame para o paciente, a gente quer saber se o sintoma que ele tem é reproduzido no teste, se a gente pode liberá-lo para fazer atividade física, se a gente pode liberá-lo para fazer algum tipo de cirurgia, algum tipo de abordagem assim. A gente tem que saber se o esforço que ele fez reproduz, gera algum tipo de alteração na imagem. A gente não pode ficar achando que está tudo bem, a gente injetar uma medicação e o paciente parado, a gente sem testar o esforço dele. Então, isso é muito importante. O cardiologista moderno tem que saber orientar exercício físico. E não é dizer assim, olha, faz exercício físico e come bem, que faz bem para a saúde, não. É fazer exercício físico, em qual frequência cardíaca, tantas vezes por semana, tanto de aeróbico, tanto de atividade física resistida. Eu acho que eu nunca vi. Eu acho que geralmente é prescrita a receita de bolo da OMS. Faz 150 minutos semanais. É. Deixa, tchau. É assim. Então, assim, beleza. Então, a dipridamol, ele vai roubar esse fluxo. E a dobutamina, ele aumenta a frequência cardíaca, tá? É como se fosse um teste ergométrico deitado, tá? Mas você tem aquelas nuances que eu falei que é bem desconfortável fazer. Então, comparei a imagem de estresse com a imagem de repouso. A diferença disso eu chamo de isquemia. Se tiver igual, tiver a normal no estresse, normal no repouso, quer dizer que não tem placa? Não. Quer dizer que se tiver placa, essa placa não é importante o bastante para causar alteração na perfusão. Certo? Normal no repouso, alterou no estresse, eu tenho isquemia. Eu estou dizendo que em algum lugar daquele território tem uma placa causando entupimento, que quando o paciente faz um esforço, esse entupimento ele aparece. Tá, eu ri, beleza, entendi. Mas é só no esforço? O que é que isso vai influenciar no paciente? Influenciam as coisas que a gente chama de eventos duros, né? O paciente que tem isquemia, ele tem mais chance de morte por todas as causas, de infarto não fatal, de AVC, de ser revascularizado, precisar de angioplastia, isso tudo. Então é importante que a gente saiba isso. Que isquemia, não, vou deixar aqui. Então, não é bem assim. O que eu estou medindo? Sim. Quando eu faço uma cintilografia, eu não estou medindo somente a perfusão, eu estou medindo a probabilidade pós-teste, né? O exame deu alterado, tá? E agora você arrumou um problema, porque qual a probabilidade depois do teste ele tem um evento? Isso aqui é muito importante, Sim. né? Isso aqui é muito importante. É por isso que eu volto a falar. O laudo tem que ser claro, não adianta ficar em cima do muro, não adianta laudo sabonete, não adianta. Aí aqui me surgiu uma dúvida agora, que como que assim, o paciente está lá na clínica fazendo o exame, e aí eu vou liberar esse paciente. Que sinais de alerta eu tenho que mandar esse paciente direto para o hospital? Boa. Não posso liberar para casa. Boa. Ó, persistência de dor. Então, se faz o exame, o paciente tem dor. E depois do exame ele continua com a dor que não passa. Isso é uma sinal muito importante. Alteração eletrocardiográfica. O paciente fez um mega infra na prova funcional, seja qual for, teste, DIP, Dobuta, fez um mega infra de desnivelamento, tá? E aí você pode, se às vezes o infra acontece, ele demora a sair. Então o infra até melhorou, mas não ficou normal. Então antes de liberar o paciente, faz um outro eletro para saber se está liberando o paciente bem mesmo, sabe? Então, dor, alteração eletrocardiográfica. Alterações da hemodinâmica do paciente, por exemplo, o paciente fez uma prova funcional e ficou hipotenso, ficou branco demais, suou desproporcionalmente. Porque não é suar, porque eu suo muito, não, suou desproporcionalmente a isso. Perdeu a consciência e tal. Isso aí só clínica, vê que eu nem toquei no exame ainda. Sim, sim. Né? Então, persistência de dor precordial, teste muito alterado, com infra muito feio, ou infra que não melhorou até o final do exame, algum sinal de instabilidade, e se a taxa de isquemia for grande. Tá? Então, o que Maior pode que fazer? 20. Maior, eu diria maior que 10, 10. você já acende a luzinha. Tá. Aí seria média extensão, né? Nesse aí, você pode, se o paciente estiver estável, né, você tem que raciocinar, bom, esse paciente, ele está aqui somente com um diagnóstico, antes ele estava da mesma forma. Você vai ligar para o médico, vai ligar para dizer, olha, doutor, eu acabei de fazer exame de um paciente seu, o senhor consegue vê-lo hoje? Que ele tem um achado de urgência aqui no exame, porque existe um achado de urgência. TEP é um achado de urgência, quando a gente fazia dizida,
para fazer vesiculação biliar, que agora fui. Lá no fim do mês, você tá lá nos Tirei o coelho da cartola. Então, isso aí são coisas de urgência, né? Então, não consigo vê-lo hoje, não. Manda ele para o pronto-socorro. Manda ele para o pronto-socorro, para ele ser avaliado, às vezes para colher alguns marcadores de necrose miocárdica. Lembrar sempre que a isquemia precede a necrose. Então, o paciente pode sim ter isquemia na cintilografia e ter troponina normal, tá? Isso não significa que ele está bem e precisa ser avaliado em curto prazo, porque às vezes se você não falar isso para o médico nem para o paciente, ele começa a ficar a vida normal. Então ele vai fazer exercício físico normal, vai subir escada normal. Imagina se o paciente ficou instável fazendo a esteira, sobe 2 anos de escada e tem a mesma estabilidade que ele teve na esteira e cai. Uhum. Não, e outra situação que você falou também que pode acontecer é a cintilografia estar alterada e o cateterismo normal. Sim, isso aí. E aí o médico liga lá para o médico nuclear e fala: "Ei, você laudou alterado, fiz o cateterismo, coloquei o paciente na mesa e tá normal". E você vai dizer, você viu 15% da circulação. Os 85% é uma microcirculação. Trate ele pela microcirculação. Perfeito. Tá? É claro, nenhum método é perfeito. Eu não estou aqui para levantar a bandeira e falar, medicina nuclear. Nossa, é perfeito assim, cintilografia. Não, não é isso. É realidade. E a realidade fala que existe uma doença das circulações minúsculas, que é 85% do sangue que vai para o coração, que não é visto nos métodos anatômicos. Então, se acostume com isso. Vai ter microcirculação sim. E o seu laudo não está errado. Sim. Um outro ponto que sempre gera dúvida, que a gente acaba encaminhando para você, são os pedidos de cintilografia com radiofármaco talho. Quando utilizar o Sextamib, quando utilizar o talho 201, acho que é isso, gera muitas dúvidas. Pensar o seguinte, talho é um marcador de perfusão, certo? Então, talho, ele é um marcador de perfusão. A diferença do Sextamib, 85% do talho, ele redistribui. Então, quando você injeta talho no paciente, ele entra na célula, ele entra e sai com gasto de energia, porque o talho é um análogo do potássio. Então, ele entra gastando energia, sai gastando energia. Então, o talho é um marcador de perfusão. Então, você tem que injetar o talho, fazer uma imagem até 20 minutos da injeção, por isso é um exame bem mais curto, a gama-câmara tem que estar preparada. Você não pode deixar. Não tem esse negócio, sai come gordura, não existe isso no talho. Fez isso, fez a primeira imagem, redistribui por 4 horas, reinjeta logo depois da imagem de redistribuição, faz a imagem depois de 12 horas. Beleza, tranquilo. Mas é o seguinte, o talho é obtido por ciclotron, né? O tecnécio que marca o milho é para o gerador. Então, para fazer um talho, eu tenho que encomendar, né? Eu tenho que encomendar o talho. Se o paciente falta, eu perco a dose, né? E, além disso, em termos de dosimetria, em termos de qualidade de imagem, Sextamib é melhor, tá? O talho não posso ficar repetindo a imagem de estresse, por exemplo. Então, é muito melhor fazer com Sextamib marcado com tecnécio. Muito melhor, tá? Porém, o talho consegue medir viabilidade que o Sextamib não consegue. Tá? Viabilidade com Sextamib é o pote de ouro no final do arco-íris. Todo mundo acha que tem, mas, cara, ninguém fez. Ninguém fez. Tenho para falar que ninguém fez, um amigão meu lá do sul, o Gerson, ele faz. Ele faz de protocolo de um nitrato. Né? Ele injeta, ele administra nitrato no paciente, antes e depois do Sextamib, ele vê se imobilizou ou não a microcirculação. Fora ele, eu nunca ouvi. No Dante a gente nunca fez. Tá? Porque a gente tem talho, né? Então, o talho, a indicação específica é quando tá falando, tem uma crise na produção de tecnécio. Aí eu vou usar o talho, claro, é um marcador de perfusão, né? Olha, eu quero ver viabilidade e eu quero fazer uma comparação com Sextamib. Eu quero comparar cintila com cintilo. Aí eu posso pedir o talho. Perfeito. Tudo bem. Mas, via de regra, a grande maioria e aí é uma dificuldade mesmo, viu? E eu falo para você que pede o exame de cintilografia de perfusão miocárdica no dia a dia, ou que às vezes está com alguma dificuldade, porque às vezes você vai pedir e ali no hall de exames que tem no convênio ou no seu aplicativo de pedir exame, aparece cintilografia com talho, antes mesmo de aparecer Sextamib, né? Então, às vezes é um pedido lá, cintilografia com duplo isótopo. Aí, essa cara do cintilografia com duplo isótopo, a gente Acho que é isso que gera não dúvida. tenho nem idade para falar isso.
tenho nem idade para falar isso, porque isso é uma coisa muito antigona. A gente fazia o Sextamib para fazer uma marcação ali de repouso, e aí a gente fazia o talho para saber alguma viabilidade. Isso, esquece. Ou O que de exame, seja escrito viabilidade. se for talho, Sim, viabilidade. viabilidade. Existe às vezes, por exemplo, o cara fez um Sextamib ano passado, tem hipocaptação persistente, não melhorou a dor. Então, hipopersistente, beleza, eu quero saber se tem viabilidade porque ele está sintomático, não melhorou a dor. Existe a possibilidade de eu pedir cintilografia de perfusão miocárdica com pesquisa de isquemia e viabilidade com talho? Acho que esse exemplo foi muito claro, assim. Ótimo. É. Porque o paciente tem um Sextamib alterado, é persistente. Sim. Piorou o sintoma, eu quero avaliar a isquemia e a viabilidade. Perfeito. Agora, primodiagnóstico de isquemia miocárdica. A paciente tem fator de risco, alterou um teste ergométrico, vou pedir talho. Não faça isso. Vai pedir Cisamil. Por toda. É muito melhor Cisamil em relação à imagem, à lauda, à dosimetria, à disponibilidade, a tudo. Tá? Ah, uma coisa também. Eu ri, ó. O paciente tem um sintoma de doença arterial coronariana, fez um eco e o eco deu uma hipomotilidade de padrão segmentar, isto é, de um território coronariano. Se tem uma hipossegmentar no eco, possivelmente esse território já pode ter sofrido, né? Por um infarto ou alguma coisa do tipo. Tudo bem eu pedir então um talho? Sim, porque essa hipossegmentar no eco possivelmente vai ser uma hipocaptação persistente na cintilografia. Possivelmente. Então, existe não tá em diretriz, tá? Tipo, isso aí não tem classe de indicação, tá? Então, mas isso é uma coisa que a gente já admite. Hein? Olha, se chegar esse perfil de paciente para você, tudo bem pedir um talho. Mas, de novo, se fosse você. Se fosse eu pediria um Sextamib, Perfeito. por tudo que eu já falei. Ah, deu hipocaptação persistente. Beleza. Talvez eu progredisse. Porque para eu pedir viabilidade, o paciente tem que ter uma carga de uma extensão de pelo menos média extensão e disfunção ventricular. Certo. Senão, os trabalhos mostraram que para paciente sem disfunção ventricular, eu não abordo, Não traz nenhum, não acrescenta. nenhum benefício. Nem isso, muito antigamente se estudava isso para revasculação cirúrgica, e aí teve outra hipótese. Tá bom, se for angioplastia e paciente com função ventricular preservada ou com disfunção ventricular, não tem vantagem de pedir viabilidade. Tá? Então, para esse paciente, para mim, a principal, a próxima conduta seria cintilografia de perfusão miocárdica, tecnésio com Sextamib com teste ergométrico. Certo. Daí você teria todo o seu raciocínio clínico. Não, acho que ficou bem claro e bem didático. Outro ponto que sempre gera, que a gente recebe mensagem, você principalmente, todos os dias, é com relação ao preparo dos pacientes. Ai, ficou 12 horas sem café, 24 horas sem café, suspende ou não o medicamento, como que você acha que deve ser orientado esse preparo? Boa. Olha só, primeiro, para o teste ergométrico. Teste ergométrico, o paciente só tem que estar. Uma coisa importante, tá? As pessoas às vezes têm dúvida em relação ao repouso. O paciente vai fazer só repouso hoje. Qual o preparo que o paciente tem que estar? O paciente tem que estar disponível no lugar. Só. Repouso não tem preparo. O Perfeito. preparo é para a prova funcional. Então, o meu raciocínio sempre não é porque ele vai fazer uma cintilografia, é a prova funcional da cintilografia que merece preparo. Tá? Perfeito. Então, beleza. Vou fazer teste ergométrico. O que é que eu tenho que saber? O paciente, dá para ir de salto? Não. Dá para ir de sapato de couro por baixo? Não. Você vai escorregar, né? Ah, não, mas eu estou acostumado a andar de salto. Você vai correr de saltos? Não. Só se for um assalto. É. Então, assim, teste ergométrico, sapato legal, aí uma roupa confortável, né? Porque, mas eu só posso usar saia. Então, porque às vezes tem culturalmente se a gente só pode usar saia e, cara, tá tudo certo. Então, faz o seguinte, põe uma saia que não te impeça a correr. Às vezes tem aquela saia com short por baixo, ótimo, tranquilo, de boa.
Então, o teste ergométrico vai caminhar. Então, a pergunta do teste ergométrico é um teste diagnóstico ou é um teste terapêutico? O que é que eu quero dizer com isso? O paciente não tem diagnóstico de DAC, não tem diagnóstico de doença arterial coronariana. Eu quero fazer o diagnóstico. Ele toma um beta-bloqueador porque o médico, desavisadamente, prescreveu o beta-bloqueador para controle da hipertensão. A gente sabe que beta-bloqueador para hipertensão é a quinta opção, tem 4 anos dela. Veja bem. Então, para esse paciente que usa beta-bloqueador sem uma indicação clara, cara, tira o beta-bloqueador 2, 3, 5 dias antes. É para diagnóstico, Certo. tá? Agora o paciente toma beta-bloqueador, toma mildarona, toma alguma medicação que deixa o coração mais lento por uma indicação específica. Angina, o cara tem angina, tá com dor no peito, faz um beta-bloqueador porque consome menos. O paciente tem disfunção ventricular. Então, esse paciente é um teste terapêutico. Eu não me vejo tirando o beta-bloqueador do paciente. Para que eu fazer um teste sem beta-bloqueador? Deixa. Até porque se manda suspender, o paciente dispara a frequência cardíaca, começa a ter dor, começa a ter arritmia. Quem vai compensar? Eu acho que é muito importante que às vezes, quem passa o preparo para o paciente fala: "Você tem que suspender X dias a medicação". Eu acho que não é bem assim, você deve suspender se o seu médico autorizar essas que é isso que você falou, às vezes tem um teste terapêutico. Os documentos hoje, Mayra, beijo. Maiara, os documentos hoje, Tem Maiara. uma dupla sertaneja na Dimen, que é Maiara e Mayra. Deve estar falando de mim, viu? Deve estar. Deve estar falando de mim. Então, assim, ó, o. Mas, Sobre suspensão de medicamentos. sim, hoje, os documentos hoje apontam para o seguinte: olha, toda suspensão de medicamento deve ser critério médico, Sim. certo? Toda suspensão de medicamento, critério médico, assumir tudo. Teste ergométrico? Não, não é o teste ergométrico. Agora vamos para o dipiridamol. Então, o dipiridamol é o seguinte: o dipiridamol depende da ocupação de um receptor X, que é o receptor A2 da adenosina. Tá? Então, eu não posso ocupar o receptor A2 da adenosina, é um receptor específico. O dipiridamol ele aumenta a circulação da adenosina. E a adenosina liga nesse receptor A2 e faz vasodilatação e taquicardia. Então, quem é que liga naquele receptor ali? As xantinas. Teobromina, teofilina e cafeína. Então, por isso que eu tenho que suspender. Quem é que tem teobromina? Chocolate. Quem é que tem teofilina? Chá. Quem tem cafeína? Café. Tá? Então, todo envolver o teobromina, teofilina, cafeína, suspende. Chá, café, chocolate, refrigerante, Quantas horas? mate. Olha só, na diretriz é 12 horas. Tá. Na vida prática, 24 horas. Tá? Eu já vi teste feito com entre 12 e 24 horas, dá normal, depois o paciente suspender por 24 horas da esquema. Então, assim, na diretriz, fala assim, ó, 12 horas tá ótimo. Eu te falaria, olha, 24 horas, tá? A beta-bloqueador versus dipiridamol é a grande dúvida. Beta-bloqueador age no receptor adrenérgico, não é no receptor da adenosina. Então, tudo bem. Ah, mas eu ri. O beta-bloqueador vai reduzir a pressão de enchimento do ventrículo esquerdo, porque ele deixa a coronária mais relaxada. Benzodiazepínico faz isso também. Você pergunta se o paciente tomou benzodiazepínico? Não. Você fica implicando com o beta-bloqueador. Deixa o beta-bloqueador em paz. O cara teve anos para compensar o paciente, aí tu vai lá e suspende, sem indicação. Aí no outro dia o paciente tá lá no hospital, É, desestabilizado. Exato. Então, assim, não. A única medicação que você deve suspender, com certeza, é o dipiridamol. É o nitrato para o dipiridamol. Por quê? Por causa do risco de hipotensão grave. Então, o paciente com insuficiência cardíaca, que toma o seu nitrato para controle de angina, por exemplo, e mantém uma pressão ali 10/6, 10/7, quando você deixa em uso o nitrato e faz o dipiridamol, esse paciente pode fazer hipotensão grave. E aí ele pode precisar de uma remoção. Então, se isso acontecer, se o paciente tiver angina refratária e você quiser fazer um teste terapêutico, aconselho que seja em ambiente hospitalar. Tá? Então, via de regra, em clínica, não. Hipotensão refratária, o paciente pode estabilizar e aí desfecho ruim que você não quer para o seu paciente. Tá? Isso é muito importante, porque as pessoas pensam que dipiridamol é mais tranquilo. Sim. Que o paciente está deitado, é só injetar e fica ali, injeta, mede a pressão, examina o pulmão, tá tudo certinho. Não, tá? Não é. Acho que isso aí puxa o gatilho para outro assunto, que é com relação ao medo, porque
quando se fala medicina nuclear, as pessoas já têm medo da radiação. Sim. Aí você fala que além da radiação, ela vai ser exposta a um estresse como se ela estivesse infartando. Então, assim, quais são os efeitos colaterais que esse paciente pode sentir durante o exame, os riscos? A Mayara, o evento em cintilografia, em testes profuncionais, é 1 a cada 100.000 testes, Nossa, é muito pouco. muito pouco, né. Então, em mãos experientes, fica muito raro, porque a pessoa vai saber quando parar o teste. "Ó, vê, eu tive 2 já". É, eu acho que em quase 10 anos que nós estamos, acho que teve um que a gente presenciou. Pois é, entendeu. Eu tive 2, estavam todos lá e em outro lugar que eu trabalhava, né. Então, assim, você tá sabendo onde você tá pisando, que prova você tá fazendo, quando interromper, né. Então por isso que a gente volta àquele assunto, tem que ter médico na sala e tal. Então no teste ergométrico, cara, você vai meio que acompanhar o que o paciente está sentindo. Ele pode ter dor, ele pode, ter uma arritmia mais complexa, que pode complicar, ele pode ter uma alteração eletrocardiográfica, você tem que ficar ligado. Dipridamol pode dar broncoespasmo. Então, paciente com diagnóstico de asma, paciente com broncoespasmo ativo, o dipridamol, pode aumentar o bloqueio atrioventricular, então olhe o eletro antes para ver se não tem um bloqueio avançado, ou um bloqueio MOBITS 2 ou um BAVT, isso pode piorar, tá. E como ele tem essa questão do roubo de fluxo, estenose carotídea bilateral grave também é uma contraindicação. Então, assim, examine o paciente, ele está na sua frente, você tem um esteto, examine o seu paciente antes disso. Se blindando dessa forma, a chance de acontecer alguma coisa é muito pequena. E a dobuta também, a dobuta você vai acompanhando a infusão, né. Eu gosto muito de usar a atropina quando estou fazendo dobuta, porque a meia-vida da atropina é menor do que a da dobutamina. Então, às vezes, o paciente está ali perto de chegar na frequência, em vez de aumentar a dobutamina, ele injeta atropina. Aumenta por 2 minutos, que é o que eu preciso para ele aumentar a frequência, chegar, injetar o Cisamib, ficar 1 minuto naquela frequência, eu interromper a dobutamina e deixar o paciente recuperar. Isso vai muito do jogo de cintura, sabe, de você saber onde é que você está pisando, de E aí vale a sa experiência do cardiologista. vale a experiência cardiologista, sim. Então, assim, evento raro, evento raro. Na mão de médico experiente, mais raro ainda, né. E em uma clínica que te dê segurança, mais ainda. Então: "Ah, vou fazer exame, tem que ter carrinho de parada?" Sim, do lado, do lado. "Ah, tem que ter um serviço de remoção?" Tá, mas nunca acontece nada. Nunca é uma palavra muito É, forte, né, é, porque quando precisa, precisa e é grave, sim. né. E a cintilografia, então, ela traz informações muito importantes para o cardiologista, estratificação de risco. Quais outros dados, assim, que você acha que a cintilografia entrega para o cardiologista que vão ser vai ser um diferencial para ele ter a decisão sobre o manejo desse paciente? Bom, a a principal resposta da cintilografia de perfusão miocárdica é grau de isquemia. Principal resposta. Cintilografia de perfusão miocárdica é igual à isquemia. Você está procurando isquemia. Se você não encontrar, tudo bem, mas você está procurando isquemia. Mas não é só. Então, além da avaliação da isquemia, da extensão da isquemia, lembra sempre do protocolo T, né? O tipo de acometimento, a extensão e a anatomia. Além disso, a gente quer saber também a função ventricular. Então, por exemplo, pacientes que estão fazendo cintilografia e perderam a fração de ejeção com mais de 5%, dependendo da máquina, tá? Máquina de um fornecedor, pode ser diferente do outro e até a população. Então, queda de fração de ejeção, captação o aumento da captação do radiofármaco no campo pulmonar, aumento da cavidade ventricular depois do esforço, isso são critérios de mau prognóstico, podem estar associados à doença arterial coronariana grave. Então, isso entrega desfecho. Desfecho que eu digo é infarto não fatal, morte por causa cardiovascular, AVC, e internação, tá. Existiu um estudo publicado em 2020, bombou na pandemia, porque todo mundo em casa, né, então esse estudo foi muito debatido, porque as pessoas ficavam realmente, era uma época que a gente precisava de discutir, eh, embora nossa atenção estava todo para essa questão da pandemia, chama isquímia. Então o que que o isquímia Muito testou? famoso esse. Famosíssimo, famosíssimo. O que é que o isquímia testou, Mayara? O isquímia testou o seguinte: o paciente que tem isquemia acima de 10%, ele se beneficia de tratamento clínico isolado,
ou se beneficia de tratamento clínico associado à cirurgia de revascularização do miocárdio com angioplastia. Então, ele pegou um montão de paciente, dividiu em grupos, que eu acho que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, e ele viu que não, teoricamente, não tinha diferença, tá? Então, a primeira pergunta é: eu ri, então, se o paciente não tem isquemia, ou a gravidade não tem diferença? Não é bem assim. Porque alguns pacientes do grupo de tratamento clínico foram revascularizados. Então, o desfecho, o tipo de estudo que o Schema é um estudo intention to treat, intenção de tratar. Então, não é para ver, eu não estou testando uma medicação, eu estou vendo a condução do paciente. Então, e além disso, depois do isquemia, a gente passou, antes, o grande estudo que viu isquemia antes do isquemia chama COURAGE, Famoso também. famoso também, há mais ou menos ali 2008, 2009. Então, COURAGE, ele comparou tratamento clínico no braço, tratamento clínico com angioplastia no outro, sem nenhuma diferença. Aí, um ano depois, fizeram um braço nuclear do COURAGE, que mostrou que os pacientes que tinham reduzido 5% na carga isquêmica na cintilografia pré-tratamento em relação à cintilografia pós-tratamento, eles tinham melhores desfechos. Então, quando a gente chega no isquemia, a gente chega com COURAGE na cabeça e fala, tá, e aí? E aí que a avaliação do isquemia mostra o seguinte, que toda vez que eu vou avaliar um paciente, eu não tenho que saber somente a clínica e a alteração anatômica. Eu tenho que saber clínica, alteração anatômica e isquemia, para daí eu decidir sobre o tratamento. E toda vez que eu falo tratamento clínico otimizado, você pensa que é só dar remédio. Negativo. Tratamento clínico otimizado é remédio em altas doses, em doses alvo, associado a exercício físico frequente, associado a uma boa alimentação e reabilitação cardíaca. Um controle de hábitos, por exemplo, parar de fumar. Então, se um paciente tem 20% de isquemia e você fala, olha, eu não vou revascularizar não por causa que o isquemia... mas o paciente vai deixar de fumar? Ele fuma. Eu acho difícil deixar de fumar. Então, não é tratamento clínico otimizado. É só remédio. Tratamento clínico é além disso. É. Você Isso entende? que é o diferencial do profissional que está atualizado com o que os estudos estão falando, porque não é o que a gente vê na rotina clínica. Mas eu acho que tem que estar, assim, eu acho que A medicina é que os médicos, os especialistas, eles têm que entender que tem que ter uma visão mais globalizada do paciente. sim, 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 sim. A eu alaudo uma cintilografia como interconsulta. É como se eu estivesse de plantão em um hospital e eu fosse chamado para avaliar um paciente com dor torácica. Esse é a forma de eu laudar. Por isso, às vezes, eu empolgo, eu te chamo: mas vem cá, olha aqui, vem cá esse caso aqui, não sei o quê". Você fala: lógico, que legal", não sei. Tá. Porque eu acredito mesmo, assim, que dependendo do que você escreve, a pessoa vai mudar a visão, né. E eu acho que a gente precisa, né, como sociedade, a gente precisa entender que a responsabilidade de um bom laudo é nossa, é de médico nuclear. A gente hoje, todas as residentes de medicina nuclear, todas, 100%, focam no PET. PET, 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 só PET. E é ótimo, o PET é excelente, cara, um exame muito legal, um exame que entrega, PET entrega. Entrega, Vamos lá, entrega. entrega. Mas é o seguinte, se todo mundo só pensar no PET, Todo mundo vai ficar em Rio e São Paulo. E as outras regiões? dependendo de cada região de São Paulo. Verdade. Que no interior, né, você já não tem a disponibilidade desse equipamento. E aí, você vai ser o médico que olha para a cintila de perfusão miocárdica e fala: esse aqui eu não vi muito na residência, não. Esse aqui eu vou deixar para Maiara lá o da manhã. Tô cansado hoje. É alterado, eita, e agora? Você vai ser esse médico? Não, não dá. Não dá pra ser. Você entendeu? Então, assim, eu super encorajo, assim, a você que está fazendo residência em medicina nuclear, a ver um cintilografia de perfusão miocárdica de uma forma mais crítica, fazer correlação com outros exames, né? Via de regra, paciente que faz o cintilo, ele também tem um CAT, ele também tem um angiotomo, ele tem um eco. Então, cara, senta, vê ali direitinho os exames que estão disponíveis
discute esse caso. Eu acho que a gente está numa era tão boa de informação, né, olha que legal, pô, a gente está aqui conversando sobre medicina nuclear, na época que a gente era residente não tinha isso, Não. né. Então olha que legal, a gente vive uma era tão boa de informação, tão boa de disponibilidade de informação, a informação antes que, cara, pra eu ter acesso a um artigo, eu tinha que buscar em uma plataforma X, pedir para a biblioteca do Dante para me disponibilizar. Hoje, cara, você vai lá, baixa o artigo, cara, a diretriz avançada, ela chega pra ti ali, ó, é sabe, mastigada, Sim. sabe. Então, a gente vive uma era de informação tão boa, por que a gente não joga isso, não faz a nossa parte, né, joga isso num laudo, Sim. né. A gente tem que uma coisa que você falou hoje me chamou muita atenção. Você falou essa questão do abrir um pouco a mão do ego, né, de escrever aquelas palavras lindas, né, ali no pet, na sentido e tal, aqueles laudos extensos, cheio de palavra bonita, para responder a pergunta do médico. Entender por que o paciente está fazendo o exame e responder a pergunta do médico. Simples assim. Simples assim. Se você prestar atenção nisso, né, você cara, isso já vai fazer você ser diferente de muita gente, né. Sim. Acho que é por aí. Um outro assunto que a gente quer falar aqui, que tem bombado nos congressos, é sobre a amiloidose. E Tem crescido amiloidose. muito, né, esse tema, amiloidose cardíaca. Então eu queria que você explicasse pra gente o que que é amiloidose, porque muitas pessoas não conhecem, embora seja um tema muito abrangente na medicina nuclear. Explicar o que que é amiloidose pra gente começar. Seguinte, a amiloidose é uma doença sistêmica. A primeira coisa é que a gente tem que falar é que a amiloidose, quando a gente vai falar de amiloidose cardíaca, mas a amiloidose é a doença do clínico, a doença sistêmica. O que acontece na amiloidose? Alguma alteração genética faz com que aquele indivíduo ele comece a produzir algumas proteínas que elas têm dificuldade de desenvelopar. E elas começam a precipitar, elas começam a depositar em alguns órgãos específicos. E esse depósito pode acontecer no coração, tá? Então, quando a gente, se você entende como é isso, tá? Então, beleza. Então, é uma proteína que está circulando, que a gente tem muita proteína circulando. Então, alguns tipos específicos dessas proteínas, elas vão depositar e envolver o coração. Ah, entendi. De todas essas mais de 30 amiloidoses, 5 pegam o coração. De todas as 5 do coração, 2 são mais frequentes e correspondem a mais de 90%, mais de 95%. Que é a amiloidose por transtirretina, que agora a gente vai chamar de ATTR, amiloidose pelo depósito da proteína de transtirretina, tá? E a amiloidose por cadeias leves, tá? Amiloidose AL. Cadeias leves a gente lembra da eletroforese de proteína, né? Então, a amiloidose cadeia leve é uma gamopatia monoclonal. Então, do nada, lá na medula óssea, um plasmócito ficou muito louco, começou a produzir cadeia leve, capa e lambda de uma forma desordenada. Desordenada, precipitou. Então, cadeias leves é precipitação de amiloidose cadeia leve é precipitação de cadeias de imunoglobulina, capa e lambda em alguns tecidos, tá? E aí já a gente vai ver a importância, porque é o seguinte, em termos de cintilografia de pirofosfato que a gente faz, a amiloidose ele não capta muito, mas ela é um principal diagnóstico da ATTR. Então, só para você entender, a amiloidose AL, ela tem que ser o primeiro ponto, que ela tem que ser excluída, porque a mortalidade dela, a letalidade dela é muito alta em 6 meses. Então, se você pensar em amiloidose cardíaca, a primeira coisa que você vai fazer é excluir a amiloidose AL. Tem que excluir a amiloidose AL. Ah, mas se cintilografia VTTR. Ok, a gente está falando sobre gente, a gente está falando sobre cuidado com o paciente. Você sabe quanto tempo um paciente leva para fazer um diagnóstico de amiloidose? Vou chutar 3 anos. 2 anos, né. E, assim, a média, É tá? Média, bastante, é média. bastante. Se você sabe quantos médicos, são envolvidos no diagnóstico de amiloidose? Por exemplo, um paciente tem que passar por quantos médicos para fazer o diagnóstico de amiloidose? 3. 5. Então, olha só, 2 anos para fazer o diagnóstico, 5 médicos. 2 anos para amiloidose AL, ela é letal. Sim. Então, O por isso que paciente morre. exato, a letalidade é alta. A TTR, a transtirretina, é um carreador produzido no fígado, que ela leva alguns hormônios, como retinol, por exemplo, tá? Retinol, o hormônio tiroidiano e tal. Então, essa transtirretina, ela é feita ela é produzida em monômeros, e esses monômeros também têm dificuldade de desenvelopar e acabam se precipitando, tá?
A precipitação da TTR é um pouco mais lenta do que a AL, tá? E por ser mais lenta, e ela tem um tropismo inexplicado pelo cálcio, ela acaba captando no coração. Então, captações de ATTR acontecem no coração, e quando eu injeto um marcador ósseo, que pode ser MDP, por exemplo, mas é o que a gente mais faz agora, o pirofosfato, o pirofosfato acaba captando na ATTR, Entendi. tá? Que está depositado no coração. Então, sabendo agora que a gente tem dois tipos mais frequentes, a amiloidose AL e a amiloidose ATTR, que corresponde a mais de 90% das amiloidoses cardíacas, a gente tem que pensar o seguinte: o paciente tem sinais de insuficiência cardíaca, e o mais desafiador, insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Hã? Então, é aquele que você olha o eco, se você olhar rápido, você não diz que é insuficiência cardíaca. Então, fração de ejeção preservada, isto é, acima de 50%, com um septo interventricular acima de 12, olhou esse paciente na frente, busque algumas coisas que a gente chama de red flag. O que são red flags? Pode ser red flags clínicos ou red flags de outros exames. Red flags clínicos, uma estenose aórtica depois de 60 anos de idade, 65 anos de idade, tá? Dispneia, síndrome do carpo bilateral, algumas alterações cutâneas, né? O sinal do Popeye, né? Uma ruptura espontânea do bíceps, tudo são sintomas clínicos. O mais frequente, né, é dispneia, né? Porque isso aí é da onde parte a investigação. Em termos de relação ao exame de imagem, né? A gente tem um elétron que tem uma falta de progressão da onda R, né? Que é uma pseudo-área nativa anteroceptal, que é a mais frequente, mas é a mais reconhecida é a baixa voltagem, complexo QRS pequenininho, né? Então, eletro, um eco com fração de ejeção preservada, septo grosso, né? Disfunção, manutenção da função sistólica e com uma alteração da contratilidade global, né, que a gente chama strain. O strain é alterado de uma forma global, mas ele poupa o ápice, porque tem uma teoria. Quando os depósitos de TTR acontecem no coração, o coração é assim, né? Então o ápice ele está muito apertadinho aqui. Ele quase não tem espaço das fibrilas. Então ele não tem espaço para o depósito de amiloidose acontecer. Por isso que ele poupa o ápice, o que a gente chama cherry on top, tá? Que isso aí é um padrão, Patognomônico. não é patognomônico, mas lembra muito, porque pode estar em outras doenças. Então, padrão de hiperbirrefringência na captação, por exemplo, no septo, hiperbirrefringência no septo e cherry on top são altamente sugestivos, né? Na presença de septos acima de 12 milímetros ou 1,2 centímetros. Realmente chama atenção. Você vê uma alteração de motilidade e função preservada. Sim, e a motilidade, lembra, é sempre no strain global. Não é uma disfunção ventricular segmentar, é sempre um strain global. Então, se você não põe vamos supor, você está vendo seu paciente no consultório, se você não põe hipótese diagnóstica, ele cai num lugar que não faz um eco legal, o cara não vai fazer strain. Se não faz strain, ele não vai ver a atuação do strain global. Vai ver um coração basicamente normal. E aí eu não tenho nem um cherry on top, nem e talvez a hiperrefringência eu acho que vai ser visto sim, mas vai faltar o cherry on top, né? Então, beleza. Suspeitei da amiloidose, próxima etapa suspeitei da amiloidose cardíaca, a entidade amiloidose cardíaca. Próxima etapa, retirar a amiloidose AL. Excluir esse diagnóstico. Tem que tirar ela. Então, E é aí que a cintilografia entra? não. Aí eu vou fazer a pesquisa de cadeias leves. É antes da cintilografia. Fiz a cintilografia, porque eu estou pensando em AL. A cintilografia para ATTR. Perfeito. Então, AL, pedir imunofixação sérica urinária, pedir relação capa-lambda, deu normal. Então, não a suspeita de amiloidose existe, não é AL. Se der alterada, aí vai para a rota hematológica, que a gente chama. Rota hematológica significa mandar para o hematologista, fazer biópsia periférica para a gente ver se a gente tem depósito ali, lembra aquele vermelho do côndilo? Sim. Pronto. Então, vai para aí. Esse é clássico de pergunta de residência, E- prova de residência médica. Exato. É inespecífico, tá? Pode ser qualquer depósito. Então, beleza, vamos lá. Ele está na rota hematológica. A rota hematológica significa que o hematologista vai tratar com quimioterapia, tá? Então, esse paciente vai tratar com quimioterapia, letalidade alta em 6 meses. Por isso eu tenho que excluir.
Em relação, exclui a L, relação capa lambda normal, imunofluorescência cérebro urinária normais, agora eu vou para cintilografia com pirofosfato. Então, cintilografia de pirofosfato, aí eu tenho 3 etapas, tá? A imagem de 1 hora. O que eu quero ver na imagem de 1 hora? A relação entre os hemitóraces. Então, eu vou fazer uma área de interesse, um ROI, em cima do coração, que na maioria das vezes tem no hemitórax esquerdo, e a mesmo ROI, mesma área de interesse, eu vou fazer no lado contralateral. Se a relação estiver acima de 1,5, eu aumento a suspeita. Então a gente faz o ROI ali, vê o Sim. quanto que deu de contagem e faz esse Perfeito, exato. É uma divisão simples, contagem aqui, contagem ali, um pelo outro, tá? Imagem de 3 horas. Imagem de 3 horas, eu vou aplicar o score de Perugin. O score de Perugin é a captação no coração versus a captação na costela. Então, se um tiver 0 captação no coração, grau 0. A captação é menor do que costela, grau 1. Igual a costela, grau 2. Superior a costela, grau 3. Captações grau 2 e 3, numa relação entre os hemitóraces acima de 1,5, com cadeias leves exclusa, 100% de diagnóstico de amiloidose ATTR. Esse paciente eu não preciso fazer biópsia. De nada, Olha que tá? importante, né, porque você expor o paciente a uma biópsia do Se coração é muito invasivo. risco, invasividade, disponibilidade, tá? E aí o interessante, Mayara, é que além de fazer a imagem plana de 3 horas, eu tenho que fazer imagem SPECT, imagem de aquisição tomográfica em 3 horas. Por quê? Porque se for uma captação inequívoca, tá em grau 3 lá bombando, que você olha de longe e chega aqui em candeia, né? Aí tudo bem. Mas se for uma captação que deixa dúvida, se não é uma captação de pulso sanguíneo, isto é, o radiofármaco suspenso, porque às vezes o paciente tem alguma disfunção ventricular e o radiofármaco fica suspenso, você classifica ali talvez em grau 1 e 2 quando não é, tá? Então você tem que saber aonde capta. E aí a imagem SPECT vai te mostrar aonde capta o pirofosfato. Então, o pirofosfato se distribuiu na parede ventricular, se distribuiu. Aí você consegue classificar a Perugin com segurança. Lembrar que 2 e 3, tranquilo, é a TTR. Grau 1, perigo. Grau 1, perigo. Por quê? Porque às vezes a gente não bate o martelo que é a TTR, mas você pode estar diante de formas iniciais da TTR, onde não houve captação grave o bastante para você selar um grau 2, 3 e fazer o diagnóstico. Então, grau 1, perigo. Olha todo o background do paciente. Olha o background. O paciente tem tudo para ser amiloidose. Excluiu a L. O pirofosfato deu grau 1. Você vai dizer o seguinte, meu querido, você procura outros tipos de amiloidose, ou a gente repete esse exame já, daqui a uns 6 meses. Por quê? Porque se for uma TTR, começando o depósito ali, você não vai pegar grau 1, agora daqui a 6 meses você pega grau 2, 3. Então, manter o grau 1 sob vigilância, isso é muito importante, tá? Cara, olha, definitivamente não é. Grau excluiu, tem tudo para ser amiloidose, excluiu a L, excluiu a TTR, aí são formas mais raras de amiloidose. Isso não é obrigado você fazer o diagnóstico. Não é obrigado. O paciente não está lendo o livro, eu vou ser um dos dois aqui. Não, não é assim, tá? Qual é a importância, Mayara, de a gente fazer a exclusão da cadeia leve antes de a gente pedir o pirofosfato? 20 a 30% da amiloidose AL capta pirofosfato. Eu falei para vocês que a amiloidose AL trata com quimioterapia. A amiloidose ATTR trata com várias medicações, ou redução do depósito, ou estabilizador da proteína, ou alguma coisa mais imunobiológica. É outro tratamento. Se eu pulo e faço o pirofosfato, ele dá positivo, e é AL, eu estou empregando o tratamento errado. Posso interferir na sobrevida desse paciente Total, total, né. né? Além disso, agora, é esperado que o tratamento seja viabilizado para o SUS, da TTR. Até então, não é. E eu digo que o custo de tratamento mês dá para viajar para a Europa todo mês. E viajar bem. Então, assim, é alto, é alto, é alto. Para você ter noção, as pessoas para tratar a amiloidose ATTR hoje tratam com 4 vezes a dose da polineuropatia, que é de 20 miligramas.
Então, para você tratar a amiloidose ATTR pelo SUS, você tem que tratar como se fosse polineuropatia, pedindo 4 vezes a dose. Nossa. É. Então, veja, é uma coisa complexa. Sim. A gente tem que o paciente com amiloidose, muitas vezes, né, eu já atendi paciente que morava, no Amazonas, porque ele chegou uma hora do diagnóstico que todo mundo soltou a mão dele. Falou: "Ah, amiloidose, olha, infelizmente você tem amiloidose". Eu: "Tá, mas que tipo de amiloidose, né? Que tipo de amiloidose? É AL, é ATTR, vamos tratar, não vamos tratar?". E ele é um cara que tinha uma condição financeira legal, até talvez poderia bancar o tratamento, com estabilizador, né, da TTR e ficar teoricamente bem. E lembrar que um tratamento da TTR, ao do da a passo que o tratamento da amiloidose AL é quimioterápico, então você destruiu os clones dos plasmócitos, está tudo certo. Da TTR você está produzindo aquela proteína para sempre, tá, é para sempre, né. E aí Difícil. e aí tem outra implicação, quando você faz o diagnóstico de amiloidose ATTR, tem a forma senil e a forma hereditária. A forma senil está associada a maiores de 65 anos, né. Não se sabe bem o motivo, os pacientes começam a ter alteração no acoplamento, no desdobramento da proteína e ele deposita ali. A forma hereditária não, a forma hereditária está associada a mutações genéticas. Então, o próximo passo, é por isso que faz diagnóstico de amiloidose ATTR, Da família. é fazer estudo genético, para você ver se realmente é hereditária. Se for hereditária, você tem que estudar a família. Então, às vezes, você está mexendo com o prognóstico de não só uma pessoa, mas uma Da série família de, inteira. né. Então, a amiloidose realmente, e o grande boom da amiloidose que deu, né, sobretudo ali perto de 2018, foi essa descoberta de que a gente podia fazer diagnóstico de amiloidose ATTR de uma forma não invasiva por um marcador ósseo. Antes a gente tinha o MDP, o DPD e o pró-fosfato. E se descobriu muito por acaso, assim, os pacientes faziam cintilografia óssea com MDP e olha, essa galera aqui tem uma captação no coração meio estranha, que é isso aqui? E aí fui ver, todo mundo tinha amiloidose ATTR. Né, e agora a progressão não se faz mais MDP, né, DPD a gente não tem no Brasil, a gente faz basicamente com pirofosfato. Pensei. Amassador ósseo tipo pirofosfato marcado com Tecnest. Você falou muito que as residências têm batido muito na tecla do PET, porque novamente, né, novos radiofármacos sendo desenvolvidos, é uma tecnologia muito boa para você PET entrega. para você avaliar anatomicamente. E quando que você acha que o PET, então, é superior à cintilografia de perfusão do miocárdio? Para quais pacientes você acha que tem maior valor? Eu acho que se a gente pensar em uma avaliação de reserva de fluxo regional, né, de novo, né, tem a CZT aí tá para meio que equiparar o PET sem muitas perdas, né, claro que o PET vai ser maior. Então é basicamente isso. O PET, se o PET cardíaco de perfusão, ele é realidade em alguns países, mas qual é a grande questão? É que cada marcador tem a sua curva de aprendizado. Então, vamos supor, uma imagem feita com água marcada é igual a uma imagem feita com rubide? É igual a feita com amônia? Não, elas têm algumas diferenças. Então, é muito meio que específico do radiofármaco que você está fazendo, isso traz um pouco de dificuldade. O que eu acho, em termos de PET versus coração, eu acho que o que avançou muito foi para a detecção de processos inflamatórios cardíacos, né, o PET-FDG mesmo, porque é o que a gente Ah, eu ia te perguntar, porque eu tenho muitas dúvidas também. Sempre chega esses pedidos médicos dúbios. A gente não sabe se o médico quer viabilidade ou se quer avaliar em processo inflamatório, infeccioso, e muda também a questão do preparo desses exames. porque aqui, assim, quando então, se eu tô decidindo fazer um PET-FDG, eu tenho que entender que é o metabolismo de glicose. Como é que é o metabolismo de glicose na inflamação? Ela é alta por si mesma. Então, quero reduzir a captação de glicose dos outros lugares e deixar somente ali, né. Então o meu preparo é teoricamente mais tranquilo, porque, o lugar que está inflamado, ele vai captar mais glicose de qualquer forma, o outro vai continuar captando ácido graxo, que é o metabolismo normal do coração, né. Então, aí a gente pode fazer para sarcoidose, né, a gente está fazendo com a parceria lá da DIMEM junto com o Dante, a gente já tem, 6 casos de sarcoidose.
diagnosticado por PET. A gente pode fazer para infecção de válvula, inclusive está na diretriz da ESC, né, que às vezes para quando a gente está pensando em endocardite infecciosa, o paciente tem clínica, o eco não é diagnóstico, sobretudo endocardite infecciosa de válvula protética, não de válvula nativa, tá? Então, tanto para diagnóstico de, às vezes o paciente tem um panos ali no eco, tá endocardite ou não é? Então, a classe de indicação é alta, se não me engano é 2A, e para avaliação de válvula nativa, a indicação é mais forte quando é para manifestação sistêmica, né? Êmbolos sistêmicos. Então, inflamação, PET-FDG tá indo super bem. Existe uma perspectiva do fluoropiridase, né? Só que daí marca com o F18 e que a mesma que a gente marca o FDG. É mais viável, E aí, tecnicamente. vamos ver se cola. Eu torço muito para que isso aconteça, porque a gente pega em grandes centros assim, né, que tem PET, a gente conseguiria fazer com que o exame fique, às vezes, a gente curte o tempo de realização do exame, talvez isso traga um benefício, né, semelhante a esse benefício do SPECT com SCD versus o PET para Desde o FTG para Alzheimer. Então, talvez isso a gente tenha um benefício semelhante. Isso aí só o tempo vai dizer, né? O tempo vai dizer. E aí, voltando à comparação, né? Quando a gente faz PET de inflamação, a gente está de boa, porque onde capta mais a gente está inflamado. Ponto. sim, sim. No viabilidade, a gente tem que suprimir a captação da glicose nas áreas que utilizam ácido graxo. Então, a gente tem que deixar o metabolismo da glicose bem específica para as áreas que estão hibernantes. Porque o que acontece, Mayara? As áreas que estão no metabolismo normal, que não estão sofrendo cronicamente, elas conseguem gastar energia para metabolizar o ácido graxo, tá? Que é o principal metabolismo do coração. As que estão hibernantes, elas não conseguem gastar muito, elas abrem mão de mitocôndria, então elas não conseguem contar com muita energia. Então, essas áreas que são menos favorecidas, elas utilizam o FDG, né? Usam a glicose como fonte. Então, elas captam preferencialmente FDG. Então, todo um raciocínio para um PET de viabilidade, deixar que o FDG seja captado somente, ou melhor, prioritariamente, pelas áreas em hibernação. Então, são protocolos diferentes, às vezes tem algumas nuances que é incomum, mas tem que ser diferenciado para a gente ver a correta interpretação, né? Adianta pedir um PET, eu vou pedir PET porque eu vi aqui, a gente viu, eu ri aqui conversando com a Mayara, PET, não adianta, porque o paciente tem que ter estudo perfusional antes. Ah, tem que fazer a cintilografia, Tem que então, fazer, obrigatoriamente. tem que fazer cintilografia para eu pelo menos saber o que é aonde eu estou lidando. Entendeu? Beleza. Captou em tal lugar no PET. Tá, esse lugar no PET corresponde ao que na cintilografia de perfusão? Tem isquemia? Não tem isquemia? É uma área de... Porque assim, Eu viabilidade... ia te perguntar, então você tem que ter uma análise comparativa com a cintilografia, o PET e a ressonância entra nesse cenário também? A ressonância bateria com PET. Então, ou PET ou ressonância, tá? Ou PET ou ressonância. Não precisa fazer os dois, tá? Mas eu tenho que ter, porque eu tenho que saber se aquela área ali, ela é o que aqui processo fisiopatológico ela corresponde. Se ela corresponde ao processo fisiopatológico de hibernação e corresponderia a uma hipocaptação persistente, ou não, se é um processo de isquemia estresse induzido. Então, tem que fazer esse diagnóstico, essa diferenciação bem feita para poder dar resposta ao paciente, né? Lembra que isquemia é miocárdio vivo, né? Então, teoricamente, revascularizei, tá de boa. Miocárdio está no jogo. Viabilidade, isso não é verdade. Os estudos para viabilidade mostraram, às vezes, discrepâncias entre presença ou ausência de viabilidade e o fato de revascularizar ou não o paciente. Tem viabilidade, revasculariza ou não revasculariza? O fato de pedir viabilidade não parece influenciar no desfecho geral. Agora, claro, em estudos, pool de paciente. Aquele paciente que está na sua frente, pode ser que ele se beneficie, né? Mas eu estou falando assim para a gente saber vantagens do método, limitações do método e, sobretudo, para quem a gente vai indicar. Isso é muito importante ter na cabeça. Sim. E isso você falou para viabilidade. Para a sarcoidose, no caso dos processos inflamatórios, aí a ressonância agrega valor ao PET, Aí é sempre junto, sempre junto. porque para atividade inflamatória,
por mais que eu consiga ver realce na ressonância, eu consiga ver alguns padrões específicos, para atividade inflamatória, aí o PET fecha. Porque eu Perfeito. consigo ver, tem um realce na ressonância, o padrão do realce da ressonância, né? Isso sugere, aí eu faço um PET não, tá? Inclusive com infecção ativa. Isso aí isso consegue, sei lá, aí tá em diretriz também, e é uma das coisas que mais crescem, assim. Isso, eles pegaram os países como o Japão, por exemplo, e eles estão bem, já tá na diretriz japonesa mais claro, assim. Antes estava o galho, né? Mas quem que usa galho hoje na presença CTG, né? Muito pouco. Então, não é igual, tipo, eu vou estagiar um linfoma com galha. Oi? Não, e volta e meia aparece, hein, algum pedido, assim, perdido. Pois é, pois é. Eu ri assim, meu Deus, eu não tenho palavras para te agradecer esse episódio incrível, que aula, que aula. Eu tenho certeza que, assim, qualquer pessoa que trabalha com medicina nuclear vai aprender muito assistindo essa aula, que os estudantes, então, nem se falam. Pessoal, que aula, hein? Mas Que aula que a médica está proporcionando e doutora eu ri pra gente também. E eu queria que você deixasse alguma mensagem final, pode ser para os cardiologistas ou para os médicos nucleares, que você acha que é importante. Primeiramente, eu gostaria de reiterar meu agradecimento aqui. Para mim, eu estou muito feliz de estar aqui, sobretudo contigo, que é uma parceirona, assim. A Mayara é realmente uma pessoa muito, muito boa de trabalhar, muito focada, né? A gente tem uma parceria muito boa. E em termos de mensagem, né? Se eu fosse falar para colegas, a informação de medicina nuclear, ou você que já é médico nuclear, já atua, eu acho que deve ficar claro que a cintilografia de perfusão miocárdica é uma arma diagnóstica e guiando terapia muito forte para o cardiologista, né? O cardiologista moderno, ele é multimodal. Então, o cara que olha para o eco, olha para a cintilografia, olha para angiotomo, então eu olho para tudo. Então, dá o tipo de informação clara, lembra sempre do T, né, Mayara? Do tipo, da extensão e da anatomia. Então, deixar um laudo claro. Você não precisa escrever os Lusíadas no laudo, não precisa escrever um poema, você precisa só escrever o que tem que ser escrito. Acabou. Lembra, T para todo mundo, tá? Para os colegas cardiologistas, saibam o que vocês estão pedindo. Cada exame tem sua indicação específica. Não adianta a gente pedir exames iguais para as pessoas iguais, protocolos prontos. Toda vez que você vai pedir um exame, você vai ter que pensar: estou pedindo esse exame. Eu sei o que ele mede? Hum. Acho que essa é a maior dica para os cardiologistas. Eu sei o que ele mede? Mediante a resposta dele, eu vou saber trabalhar com essa resposta? Porque não adianta eu pedir exame, o exame vai lá, me dá a resposta e eu falo: eita. Então, saiba a indicação do exame, saiba o que o exame mede, saiba o que fazer com o resultado do exame. E para todo mundo, eu acredito muito em educação continuada. Então, eu já sou formado em medicina nuclear há 10 anos. Eu tenho vergonha de retomar. Eu realmente já desaprendi a lá dar um estilo de perfusão miocárdica. Eu tenho vergonha. Existem cursos de reciclagem. É só procurar, né? Conversa com alguém que possa te levar para um serviço onde cardiologia seja forte, por exemplo. Dificilmente alguém vai dizer assim: não, não pode vir não, tá? Então, corre atrás, né? Eu acho que educação continuada, a gente saber que sim, a gente pode dar um passo atrás e estudar um pouco mais, a gente não vai dominar todos os métodos sempre, né? Então, eu acho que está sobretudo interessado em ser um médico melhor, oferecer o que você tem de melhor para o seu paciente, né? Eu acho que é isso. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, se eu já não agradecia. E para quem quer te encontrar nas redes sociais, consultório que você também atende como cardiologista, né, quais são os seus contatinhos? Meus contatinhos, meu contato principal, Nuclear News. Olha que a Mayara, a gente é parceiro no Nuclear News. Hoje a Mayara domina o Nuclear News. Eu às vezes apareço ali. Então ela faz um trabalho muito legal no perfil do Instagram que chama nuclear.news. Ali a gente tenta, né, majoritariamente a Mayara, de ter essa justiça tem que ser feita.
A gente tenta trazer um pouco de informação sobre o dia a dia do médico nuclear, exames, preparos, casos interessantes, isso é muito legal, tá? Medicina nuclear, não existe outro perfil de medicina nuclear igual ao nosso, né? Mas a gente tenta trazer uma coisa acessível, Sim. Bastante tro- discussão de caso. bastante discussão de caso, atualização de artigo, né? Isso tudo. Eu tenho um perfil no Instagram também e site e YouTube. Elry, se escreve ELRY. Dificilmente você vai encontrar outro. Você não precisa, é Elry Medeiros, mas dificilmente você Elry vai aparecer outro. Se aparecer meu primo, tá? Porque meu tio, que também é meu Elry, não tem Instagram. E eles são dentistas, então É fácil. a radiologia só tem eu. E eu atendo aqui em São Paulo, presencialmente, em 2 lugares, né, em termos de consultório. Eu atendo na Praça Amadeu Amaral, ali no Paraíso, Barra Bela Vista, e Genópolis. E para você que quer fazer uma cintilografia de perfusão miocárdica, ou você tem interesse em estudar um pouco mais sobre cintilografia de perfusão miocárdica, fazer um estágio, eu e a Mayara, a gente trabalha na DIMEM, né? A unidade de São Paulo aqui fica na Rodrigues Alves. Lá a gente tem uma gama de exames muito vasta. O Faz de tudo. nosso diretor técnico costuma dizer que não existe exame que a DIMEM não faça, né? Então, nesse lugar vocês podem me encontrar. Eventualmente, você está vendo esse bate-papo, você mora em outro estado, teleconsulta funciona. Eu acho que se a gente pode, se é que existiu algum legado positivo da pandemia, o aceleramento de relações virtuais, né? Então, eu consigo fazer teleconsulta mesmo para te dar uma orientação, para um diagnóstico diferencial, ou te ouvir, eu acho que te dar um caminho, acho que é por aí. E surgiu uma dúvida aqui que o pessoal, eles querem saber a origem do seu nome. Ah, meu querido, isso aí é uma origem muito especial, muito especial. Olha, não é francês, não é árabe, não é de nenhum lugar, do interior da Paraíba. Um certo dia, meu bisavô conversou com a minha bisavó. Meu bisavô chamava Emanuel e a minha bisavó chamava Rita. E eles conversaram. Como é que a gente vai complicar a vida dos nossos filhos? Como é que ele vai complicar? Ah, já sei. Vamos juntar o El do Emanuel com o Ri de Rita? Ah, vamos. Aí ele fala assim: não, já sei. E eu vou botar um sinal de pobreza nele. Ai, não fala do Y. Vou botar cara em Maiara, isso aí, fiz. Mas quando pelo menos é Maiara, a pessoa só fala uma vez. Então, vamos botar o El de Emanuel, Ri de Rita e Y de pobre. Pronto. Aí botaram o nome do meu avô. Aí o interessante é, do meu avô pra frente, ninguém botou o nome do filho, porque meu avô botou o nome do meu tio, os filhos de meu tio não se chamam Ri, e aí minha outra tia botou o nome do filho dela, Ri, que não tem nenhum filho Ri. Isto é, começou a ter o quê? Chamada escolar. E as pessoas começaram a ter, eita, eu ri não, Ebi não, eu Roy não, eu ri. Ah, eu ri muito, eu ri demais, eu ri ontem, hoje, Ô, gente, todo ano eu atualizo a piada, né? A pessoa fala piada, Eterno. hoje eu falo assim, eu aprendi, quando eu tinha perto de 30 anos, eu falava, 30 anos eu vi nessa piada. Hoje eu falo assim, 45 anos eu vi nessa piada. Aí eu falo isso na esperança que a pessoa fala, 45 nem parece. Mas não acontece, né, Maia? Barba branca, né? Acaba não tem, né? Ai, pessoal, com isso a gente finaliza esse episódio incrível. Muito obrigada pela presença de vocês. Então, eu vou pedir que vocês gentilmente se inscrevam no nosso canal, dê o like nesse vídeo. Esse vídeo vale 1000 likes, gente. Senta o dedo aí no like, faz favor, hein? Isso é muito importante para a plataforma entender que esse conteúdo é muito relevante, que deve ser entregue para o maior número de pessoas. O Medical Isotox vocês também encontram nas redes sociais, no Instagram, LinkedIn. Então vai lá, nos siga, tem muitos cortes dos outros episódios. E espero vocês no próximo episódio. Até mais.